Capítulo 17. O número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. O Livro dos Espíritos, pergunta 864. Coisas que o dinheiro não compra. Naquela noite, conversando com Matias, Amanda expôs com exagero de dramaticidade a situação caótica que encontrara na casa dos empregados, deixando claro que estava decidida a lutar até o fim para conseguir ficar, ainda que temporariamente, com a pequena Luzia. Depois daria um jeito de tomar posse definitiva da criança. Você precisa ver que absurdo, Matias! Exclamou ela. A menina com o corpo todo coberto por feridas e aquela desmiolada pensando em levá-la para uma longa viagem àquele fim do mundo. Essa criança vai acabar morrendo no caminho. Isso se não morrer antes de desnutrição, pois nem leite para preparar a mamadeira existe naquela casa. Matias avaliou a questão com calma. O que acha que podemos fazer? Ajudar, ora bolas. Mas você já não ofereceu ajuda? Claro que sim. Disse a ela que deixasse a menina conosco. Mas a Rosália não aceitou. Parece que está com medo que eu lhe roube a filha. Bom, é um direito dela, ponderou o investidor. O comportamento do marido irritou Amanda. Direito? Você acha direito uma mãe submeter uma criança recém-nascida a um risco tão grande só para não se desgrudar dela? E se a menina morrer, você continuará achando justo? Diante da reação irritadiça da esposa, Matias tentou pacificar o clima. Ele fazia de tudo para não entrar em litígio com ela, pois sabia o quanto Amanda se tornava agressiva quando contrariada. Eu não estou contra você, meu amor. O que eu quis dizer é que, estando ou não em condições de cuidar, Rosália é a mãe biológica da menina. A maternidade é um direito sagrado. Amanda mudou de tática. Aproximou-se do marido, abraçou-o e passou a usar um tom de voz suplicante. Por favor, meu querido, ajude-me a resolver isto. Eu tenho certeza de que se aquela menina, nas condições em que se encontra, for levada para essa viagem, irá morrer. Mas nós podemos salvá-la. Ajude-me a convencer Rosália a deixá-la conosco. Se acontecer algo de ruim a Luzia, eu não vou me perdoar nunca. Matias conhecia bem a esposa e sabia que ela não desistiria tão fácil. Entre namoro, noivado e casamento, estavam juntos há mais de 20 anos. Desde o início da relação, o forte temperamento de Amanda sobressaiu em praticamente todas as decisões tomadas pelo casal. Quando ela não conseguia atingir os seus intentos pela imposição, fazia-o utilizando o subterfúgio da chantagem emocional. Embora fosse um homem bastante ativo em sua vida profissional, o investidor sempre se deixava levar pelas artimanhas da esposa. Ele se sentia demasiadamente preso àquela relação e, à semelhança de um pai superprotetor, era capaz de fazer qualquer coisa para vê-la feliz. Foi pensando em realizar o capricho de Amanda que o patrão voltou à casa de Rosália no dia seguinte bem cedo. Lá chegando, surpreendeu-a às voltas com a tal mamadeira de caldo de arroz, tentando amamentar a filha, que fazia caretas e esperneava, chorando muito. Rosália estava de cócoras, enquanto Luzia encontrava-se acomodada sob uma banqueta, dentro de um cesto de taquara coberto com os panos encardidos. Bom dia, dona Rosália. Cumprimentou ele à soleira da porta, já que a mulher ainda não havia notado sua presença. Ela se levantou abruptamente enquanto alisava o saiote amarrotado e passava as mãos nos cabelos desalinhados. O investidor notou que seus olhos estavam marcados por profundas olheiras, mostrando que havia passado a noite em claro. Bom dia, senhor Matias. Entre, por favor. Ele entrou. Precisava conversar calmamente.
Rosália puxou uma cadeira, tirou de cima dela uns brinquedos quebrados e umas roupas amarfanhadas e sujas que as crianças haviam largado ali. O senhor pode sentar aqui, só não repare a bagunça. Sabe como é, casa que tem criança. Ele forçou um sorriso e abanou a cabeça como a dizer: Não estou nem um pouco preocupado com isso. Onde estão os meninos? Perguntou, apenas para se certificar de que não seria interrompido. Ah, os dois estão dormindo. Eles acordam bem mais tarde. Depois que o Arnaldo foi embora, não quiseram mais voltar para a escola e eu também não fiz questão. Daqui a pouco já vamos embora mesmo. Muito bem, disse o patrão, pigarreando. Vim aqui para cumprir o prometido. Trouxe o dinheiro das passagens com alguma sobra para a senhora e os seus filhos se alimentarem durante a viagem. Tirou do bolso algumas notas e depositou sobre a mesa. Rosália lançou para ele um olhar de gratidão e estendeu o braço para pegar o dinheiro. Porém, Matias a conteve, segurando-a pelo pulso. Um momento, dona Rosália. Eu ainda não terminei. Então ele enfiou a mão numa sacola que trazia tiracolo e retirou de lá um grosso maço de dinheiro, depositando-o ao lado das poucas notas que estavam sobre a mesa. Quando Rosália olhou para aquele montante, sentiu o coração acelerar. Ela nunca tinha visto tanto dinheiro junto. Olhou interrogativamente para o investidor e esperou que ele explicasse o que aquilo representava, muito embora, no fundo, já soubesse o que lhe seria proposto. A senhora tem duas opções, dona Rosália. Pode levar apenas o dinheiro da passagem ou esta pequena fortuna, com a qual poderá começar uma nova vida. Mas, se aceitar a quantia maior de dinheiro, haverá uma condição. Rosália o encarou muito séria. Condição? Que condição, senhor Matias? Fingiu-se de desentendida. Bem, Amanda me disse que a sua filha está muito doente. Não é tão grave. O médico disse que é só dar o remédio direitinho. Ele a interrompeu. A condição, dona Rosália, é que a senhora deixe a minha esposa cuidar da sua filha. Mas, ouça-me, por favor, pediu com voz firme e persuasiva. A senhora já tem 2 filhos com que se preocupar. Estou lhe dando dinheiro suficiente para conquistar a sua independência financeira. Além disso, sua filha terá uma vida muito mais confortável conosco. Somos ricos e poderemos oferecer a ela um futuro digno. Mas, senhor Matias, ela estava quase chorando. Por favor, dona Rosália, deixe-me terminar. Veja as vantagens que lhe ofereço. Sem a menina e com esse dinheiro, as coisas vão ficar bem mais fáceis para a senhora, que terá de tomar tantas decisões importantes daqui para frente. Estando a menina conosco, será uma preocupação a menos. Enquanto ele falava, Rosália ficou olhando para a filhinha e não conseguiu mais conter o pranto. Estava prestes a tomar uma decisão muito difícil. Seu coração dizia para não aceitar aquela proposta, para resistir à tentação, mas havia um lado calculista que dizia o contrário. Certamente aquela era sua única oportunidade de resolver de vez os seus problemas financeiros, de não ter mais que se preocupar com as misérias materiais que rondavam a sua vida e dos filhos. Estava indo viver com os pais pobres e não queria representar um peso a mais na vida deles. Além disso, ser adotada por um casal que tanto a desejava e que tinha tanto para oferecer em termos de comodidade, seria uma oportunidade única também para a Luzia. Que tipo de futuro a menina teria vivendo em meio à pobreza? Totalmente desprovida de recursos? Os minutos seguintes foram tensos e expectantes. Um silêncio absurdo tomou conta do ambiente e apenas os soluços de Rosália podiam ser ouvidos. Matias estava impaciente diante daquela cena. A necessidade de realizar o desejo da esposa falava mais alto do que qualquer gesto de sentimentalismo. De repente, numa ação quase automática, Rosália estendeu os braços na direção do investidor e lhe entregou a filha. Os olhos dela estavam inundados de lágrimas e seu coração parecia ter se fragmentado em 1000 pedaços.
Sem dizer uma palavra, o homem acolheu a criança em seu colo e, deixando todo o dinheiro sobre a mesa, saiu apressadamente, como se temesse uma reviravolta naquela história. Enquanto Matias se distanciava, ouvia o choro de desespero que Rosália, por mais que tentasse, não conseguia conter. Por um milésimo de segundo, ele teve vontade de voltar, devolver a menina à mãe e dizer-lhe que desaparecesse com os 3 filhos e com aquele dinheiro que não lhe faria falta. Mas, ao pensar na irritação que tal atitude provocaria em Amanda, desistiu da ideia e partiu quase correndo em direção ao sobrado. Seguia apressado, com a impressão de estar sendo seguido por um exército de demônios que, entre risadas e impropérios, tentasse detê-lo. Aquele foi um dia bastante agitado no lar dos Esteves. Ao ver o marido chegar com Luzia no colo, Amanda levou as 2 mãos à boca e arregalou os olhos, numa atitude tão infantil que sugeria até certo desequilíbrio das faculdades mentais. Correu para junto do esposo, acolheu a menina nos braços e começou a rir enquanto dava pulinhos e ficava repetindo pateticamente: Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Matias ficou espantado com o comportamento da esposa. Ele sabia o quanto ela desejava aquela criança, mas não esperava uma reação tão estranha e surpreendente. De qualquer modo, preferiu ficar em silêncio. Assim que conseguiu se controlar um pouco, Amanda disse entre risos: Meu amor, eu preciso que você não vá trabalhar hoje. Precisamos levar essa menina ao médico e fazer muitas compras para ela. Quero montar o quartinho dela com o que houver de melhor. Mas, querida, Matias queria chamá-la à razão, lembrar que não havia necessidade de fazer as coisas com tanta urgência. Mas a mulher simplesmente não lhe deu ouvidos. Vamos, vamos, meu amor. Vou providenciar um banho para ela. Vou preparar a mamadeira e depois vamos levá-la ao médico. Amanda dizia as coisas atropeladamente, deixando claro que não estava raciocinando direito. Matias, apesar da triste cena presenciada na casa dos ex-empregados, estava contente por ver sua esposa tão animada. 1 hora depois, saíam de carro levando Luzia para o consultório de um médico amigo da família. Começava ali a vida de luxo e de conforto que haviam prometido à pequenina que nascera em lar tão decadente. Foi com o coração partido que Rosália embarcou com os 2 filhos naquele mesmo dia para sua terra natal, que ficava a mais de 1000 quilômetros dali. Seria uma longa e cansativa viagem de ônibus. Entusiasmados, os 2 meninos não paravam um segundo sequer enquanto o veículo deixava o terminal rodoviário. Trocavam tapas, contavam anedotas e riam o tempo todo. Quando viu a mãe chorando, Juca perguntou: Mãe, cadê a Luzia? Ela respondeu com um fio de voz: Ficou internada no hospital. Ah, e a senhora está triste por causa disso? Rosália balançou a cabeça, confirmando. Mas por que ela não veio com a gente? Perguntou Jonas com um olhar meio desconfiado. E, antes que a mãe respondesse, o irmão se antecipou. Porque a nossa irmãzinha está muito doente, seu bobo. Por acaso você não viu aquele monte de pereba no corpinho dela? A resposta do Jonas, que não gostou de ser chamado de bobo, foi um tabefe na orelha do Juca, que revidou com um chute na canela do mais velho. Agressões recíprocas voltaram a ser trocadas, exigindo a intervenção da mãe. Parem com isso, vocês dois. Quando finalmente as crianças sossegaram, o caçula segurou as mãos de Rosália. Mãe, não fica triste, não. A Luzia é muito chorona e ia dar muito trabalho na viagem. Ela quis brigar com ele, mas estava desolada demais para isso. Virou o rosto e ficou olhando as ruas por onde o ônibus transitava, distanciando-se cada vez mais da cidade e, consequentemente, aumentando a distância entre ela e a filha. Alguns dias depois, Rosália já estava devidamente instalada na casa dos pais, na pequena cidade do interior, na distante região em que havia nascido.
Seu retorno foi comemorado com certa alegria pelos genitores, muito embora o fato de ter sido abandonada pelo marido houvesse deixado os velhos bem contrariados. Perguntada sobre a filha recém-nascida, sobre a qual havia comentado em cartas enviadas anteriormente, Rosália disse que a menina estava muito doente e que havia ficado internada no hospital. Ressaltou ainda que assim que Luísa melhorasse e recebesse alta, ela seria avisada e voltaria a São Paulo para buscá-la. Vendo a tristeza no semblante da filha, os pais, julgando tratar-se de sofrimento imposto pela forçada separação, foram solidários e trataram de confortá-la, incentivando-a a enxergar o futuro com um olhar mais otimista. Eles não faziam a menor ideia de que o que consumia a alma de Rosália era o sentimento de culpa que começava a incomodá-la. O dinheiro que recebera poderia oferecer uma vida materialmente mais confortável, mas não seria capaz de aliviar o peso que recaía aos poucos sobre a sua consciência. A culpa começava a enrodilhá-la lentamente em seu intrincado labirinto. Capítulo 18. Os sofrimentos dos espíritos inferiores são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançá-la, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazer, eis o que os tortura. O Livro dos Espíritos, pergunta 970. O chicote de verdade. Todas aquelas cenas foram mostradas a Rosália num curtíssimo espaço de tempo, mas foi o suficiente para que uma intensa onda, misto de remorso e de ódio, a tomasse inteiramente, provocando-lhe grande revolta interior. Malditos, malditos! Começou a gritar em pensamento, fazendo com que suas palavras fossem repetidas por Marlene com a mesma contundência com que ela as proferia mentalmente. Aqueles dois malditos tiraram a minha filhinha de mim, 1000 vezes malditos. Osias ergueu a mão direita sobre a fronte de Marlene com o objetivo de projetar fluidos calmantes sobre o campo mental de Rosália para tentar contê-la. Calma, minha irmã, calma. Esta raiva não vai ajudar em nada. Procure relaxar um pouco, pense em Jesus. Jesus? E onde esse tal Jesus estava quando deixou que arrancassem de mim a minha filhinha querida? Retrucou a desencarnada. Ele estava do seu lado e sofreu tanto quanto você. Não acredito. Fui vítima de uma grande injustiça e ninguém me defendeu. Desculpe-me, minha irmã, mas, na verdade, você fez uso do seu livre-arbítrio. Sua filha não foi tomada de você à força, ela foi comprada. Errou quem lhe ofereceu o dinheiro, mas você aceitou o acordo porque quis. Ela silenciou por um instante, como se estudasse uma resposta convincente. Depois respondeu com rispidez: Eu não tive escolha. Desculpe-me mais uma vez, mas você tinha escolha sim, disse Osias, sem perder a serenidade, mas deixando claro que de alguma forma recebia todas as informações sobre a ocorrência que envolvera a assistida. Essas dolorosas verdades, embora ditas num tom de voz calma e carregado de amor fraterno, doeram mais fortemente em Rosália do que as chibatadas que ela havia recebido naquela noite no templo. Sua reação foi de raiva. Começou a fazer um esforço sobre-humano para se desprender de Marlene. Queria sair dali, desaparecer de uma vez por todas daquele lugar. Percebendo sua inquietação, Osias procurou acalmá-la. Calma, minha irmã. Desculpe ter de lhe dizer essas verdades, mas às vezes a realidade nos incomoda mesmo. Não é um privilégio seu. Todos nós, encarnados e desencarnados, possuímos as nossas mazelas, as nossas dívidas morais. Eu não acredito. Você está dizendo isso só para me acalmar.
Sussurrou Rosália pela voz de Marlene. Ninguém aqui é santo, minha irmã. Quem dera fôssemos perfeitos. Somos trabalhadores abnegados, tentando corrigir os nossos erros, mas todos nós temos contas a ajustar com a nossa consciência, sim. E pedimos a Deus em nossas preces que tenha piedade de nós, que nos perdoe e não nos deixe cair em novas tentações. Marlene começou a se debater sob a ação de Rosália, que parecia um bicho enjaulado. Bem que me disseram para não vir aqui. Vocês não me chamaram de demônio, não me chicotearam, mas me mostraram coisas que eu não queria ver e que doeram muito mais do que uma surra de chicote. Sinto muito, minha irmã, mas chega uma hora em que é preciso encarar a realidade. Solte-me, ela gritou mentalmente, fazendo com que Marlene repetisse o protesto. Desamarre minhas mãos, eu quero ir embora daqui agora. Mas você não está amarrada. Está ligada ao corpo de uma médium apenas pelos laços mentais. É por meio dela que você está se comunicando conosco. Então eu posso ir embora? Pode, mas pense bem se é isso mesmo que deseja. Não prefere receber cuidados para essas feridas? Há aqui equipes de boa vontade que cuidarão de você, que lhe conduzirão para assistência. Não quero nada a não ser ir embora daqui. Está bem, neste caso, vá com Deus, minha irmã. Nós não podemos obrigá-la a fazer o que não quer. Quando mudar de ideia, já sabe onde nos encontrar. Naquele instante, Rosália sentiu-se liberta e se afastou de Marlene, que precisou ser atendida pelo dirigente da reunião, pois não estava se sentindo bem. As dores insuportáveis voltaram a castigar a desencarnada. Ela olhou à sua volta e viu diversas criaturas também em sofrimento. Muitas estavam deformadas, choravam, esbravejavam, debatiam-se, algumas vomitavam e se contorciam desesperadas. A diferença era que, em vez dos guardiões com chicotes em punho a expulsá-los, ela via trabalhadores à semelhança de enfermeiros cuidando daqueles infelizes, limpando-os, amparando-os, tentando confortá-los e aliviar as suas dores. Muitos eram acomodados em macas hospitalares e conduzidos por estreitas veredas semi-iluminadas que se destacavam no ambiente escuro que os circundavam. Os sofrimentos que aquelas entidades experimentavam ali não eram frutos de uma agressão externa imposta por terceiros, mas originavam-se internamente, a partir da conscientização de suas falhas e do despreparo para encará-las como um aprendizado e para concederem a si mesmos o perdão aos criminosos que Jesus apregoou em sua doutrina de amor. Quando falou sobre a caridade para com os criminosos, o mestre estava falando também sobre o auto-perdão, pois sabia que o crime, em maior ou menor grau, é uma característica comum dos habitantes de um planeta de expiações e provas como a Terra. Mas, ignorantes das leis de amor e caridade, e acreditando piamente no dogma milenar do fogo do inferno e das punições eternas como castigo aos pecadores, aqueles espíritos, após se conscientizarem de seus deslizes morais, viam-se à beira do temido precipício de chamas e enxofre, nas profundezas do qual deveriam arder por todo sempre, sem a menor compaixão do Deus de amor e bondade que os criou. Era para eles praticamente impossível aceitar a ideia de que trabalhadores do bem ali se encontrassem com o objetivo de resgatá-los, quando esperavam e temiam a presença de criaturas malignas que os conduzissem às furnas abissais do inferno para a purgação interminável de suas faltas. Rosália saiu o mais rápido que pôde e seguiu cambaleando pelo longo corredor. Desceu as escadarias, ganhou a rua e, sem saber para onde ir, deitou-se na calçada em frente à casa fraterna, onde ficou imóvel, encolhida em posição fetal, esperando que alguma coisa acontecesse. Todas as cenas projetadas em sua mente ficavam se repetindo e estavam deixando-a ensandecida. Lembrou-se das palavras de Bertoldo, advertindo-a de que algumas lembranças são espinhos dolorosos,
feridas profundas que, uma vez abertas, não mais se cicatrizam. E foi só pensar no amigo que ouviu a voz dele ali ao seu lado, estendendo a mão para ajudá-la a se erguer. Bertoldo se aproximou com cautela, mostrando que já estava preparado para acolhê-la naquele delicado momento. E então, senhora esquecida, não gostou do que viu e ouviu? Rosália se ergueu com dificuldade e, apoiando-se no ombro do companheiro, sussurrou: Por favor, Bertoldo, tire-me daqui. E erguendo um pouco mais o tom de voz: E pare de me chamar de esquecida. Infelizmente, lembrei-me de quem sou. O homem forçou um sorriso. Bem, pelo menos temos uma boa notícia. Uma florzinha em meio aos pontiagudos espinhos? Ela o interrompeu desanimada. Meu nome é Rosália, mas, apesar de sugerir, não tem nada a ver com flores, meu amigo. Os espinhos que me ferem são bem mais dolorosos do que eu poderia supor. Bertoldo olhou-a compadecido sem nada dizer. Sabia por experiência própria que nada do que dissesse naquele momento seria suficientemente confortador. As duas figuras invisíveis seguiram tropegamente pelas ruas da cidade. Iriam se juntar ao duílio que, como sempre, dormia bêbado sob a rústica barraca improvisada na pequena praça.